Depay de saída do Corinthians. Parece que tem um time da Espanha interessado no jogador do Timão, hein? Informações aqui nesse vídeo. E também sobre a partida do Corinthians contra o Vasco. Amanhã é um jogo importantíssimo, hein? Só os 3 pontos interessam. Tem muita análise aí do Zé Elias sobre a partida de amanhã. E também falou sobre a eleição segunda-feira. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians teve a semana livre para treinar e focou no condicionamento físico. O time paulista chega pressionado para o jogo. A equipe não vence no Brasileiro há 6 partidas. A última vitória foi há mais de um mês, dia 16 de julho, contra o Ceará. Suspensos contra o Bahia, Angileri, Kaká e Romero voltam a ficar à disposição de Dorival Júnior. Mas o Corinthians tem muitos atletas no departamento médico. O volante José Martínez é o desfalque mais recente. Ele passou por um procedimento cirúrgico na mão esquerda. Além dele, Hugo, Yuri Alberto, Depay e André Carilho seguem fora. O Vasco é o 16º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Corinthians está na 14ª posição com 22. Falar de Vasco e Corinthians, 2 times de camisas pesadíssimas que fazem campanhas bem ruins no Campeonato Nacional. O Vasco ali vira e mexe no Z4 e o Corinthians, por conta dos últimos resultados, e esse recorte dos últimos resultados já é bastante considerável, também cada vez mais perigando, Zé. Mais uma vez, 3º ano que o Corinthians vai bem, em pelo menos uma Copa, né? Nesse ano na Copa do Brasil e no Brasileiro, briga lá embaixo. Só para... Olha os últimos 11 jogos, Perdeu no último para o Bahia, havia perdido antes para o Juventude, empatou com o Fortaleza em casa, no Rio empatou com o Botafogo, 0-0 com o Cruzeiro em São Paulo, foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi 2-0, venceu com um time mais reserva do que titular o Ceará lá no Castelão, uma vitória até inesperada naquela altura, depois foi derrotado pelo Bragantino em casa, primeiro jogo da volta do Mundial de Clubes, antes do Mundial havia empatado com o Grêmio no Sul, com o Vitória em São Paulo e com o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Aí eu pergunto para você, Prial, nessa quantidade de jogos aí, qual... 11. Uma vitória. Uma vitória, mas qual desses jogos você fala assim, pô, o Corinthians jogou bem? Talvez isso seja até mais preocupante do que... Você não tem na memória. A falta de resultados. O jogo foi bom, aquilo foi... Não, você não tem, como gosta de dizer o Prial, performance. Não tem. O Corinthians não consegue jogar bem. O Corinthians não consegue encaixar uma sequência de jogos onde o torcedor corintiano fala assim, não, hoje o time jogou bem. Não, é sempre com dificuldades, é sempre com dificuldade de fazer o time jogar. O Dorival sempre com problemas físicos. Teve que nesse meio tempo aí fazer as escolhas para a Copa do Brasil também. Né? Então poupa um jogador aqui, poupa não, né, Pascoal? É controle de carga aqui, controle de carga ali, não põe para jogar, né? E agora o Corinthians não tem, se eu não me engano, não tem Yuri Alberto, Carrijo, Memphis e Martínez. Martínez quebrou o dedo no treino. Martínez. São 4 jogadores. Com esses 4 jogadores, o Corinthians fez essa sequência toda aí que nós passamos. Você imagina sem esses 4 jogadores? Só fica um no meio-campo. Sim, só tem o Garro e o Ranieri. Que saiu do último jogo dizendo se queixando já do joelho. Que não está conseguindo render tudo que pode porque o joelho voltou a doer. E também disse que os problemas administrativos têm batido forte no campo, têm influenciado nesses resultados ruins e desempenhos ruins. Aí eu já não concordo com ele. Me desculpa, aí eu já não concordo com ele. Não concordo porque quem tem que jogar é o jogador, não é o presidente. Aí você me desculpa, aí é uma questão de tentar dividir responsabilidade. Mas um clube de ponta cabeça não chega no campo, Zé? Ô, Prihal, você acha que o Garro vai estar preocupado se o presidente vai ser o estável ou não na hora de 90 minutos ali? Você quer saber o nome dos candidatos? De todos os candidatos? Não, nem minha vida. Não. André Castro, Antônio Roque Citadini, a novidade. Não, deixa. E Osmar Stabile. Mas no fim de semana, amanhã é fim de semana. Prihal, quando o jogador de futebol tá lá em campo. Saber do nome dos caras? Não, deixa, eu já sei. Um joga pra cima e um abraço? Não, também não, né? Mas assim, eu já sei, já conheço todos ali. Eu não conheço esse novo, o André Castro. Conhece o Roque Citadini? Conheço. O Roque eu conheço já há bom tempo. Mas assim, até perdi o que eu ia falar. Tá falando do Garro que não pode influenciar eu não acho. Sabe por quê, Prião?
Porque não pode, eu particularmente, não vejo isso como problema. Porque o jogador de futebol, ele entra no campo para jogar futebol, ele não entra para falar de política. Ele não entra para falar, você vai arrumar a bocha, você vai fazer um bom trabalho no futsal. A quadra do Tamborel. Você vai arrumar a quadra do Tamborel, você vai dar autógrafo. Então pode deixar o clube largado, que isso não afeta o futebol. Não é questão de clube largado, Plirra. O jogador tem que se preocupar em jogar bola. Ele tem preocupação demais dentro do campo. Pô, dentro de campo você tem que marcar, você tem que fazer as funções que o treinador te manda fazer, você tem que pegar na bola e pensar. Ele está tendo as melhores condições para jogar bola? Em quais condições você fala? Tudo. Quais condições? Você pode questionar o time, que é limitado. Mas foi esse mesmo time que bateu o Palmeiras, foi esse mesmo time que foi campeão paulista. Sim, mas esse time não tem os 4 das 5 estrelas, é? Sim, não, Pascoal. Aí entra o que eu estou falando que pode atrapalhar, que é a questão dos jogadores. Que é a questão de você não ter jogadores à sua disposição para jogar. E as dívidas? Mas eu estou falando em termos de jogador, Plirra. Mas o jogador não liga? O jogador liga. Campeonato... mas isso aí já está estabelecido antes. O jogador vai ficar... estabelecido era pagar. Sim, mas aí se ele não jogar, ele vai receber? Não, mas é que afeta o psicológico do cara. Então não é problema político. Então chega claro, vem e fala assim, eles não pagaram. Aí tem que ter coragem para falar. É muito fácil falar os problemas políticos. Não, então políticos barra administrativo. Então venha público e fala, olha, não recebemos a premiação aqui, não recebemos aqui, não recebemos aqui. É uma maneira também de pressionar a diretoria a procurar recursos para pagar os jogadores que precisam. Mas o Vasco também está pressionado, né? Tem que jogar. O Vasco vem de derrota, depois de uma vitória. Cravo e outro... Uma vitória maravilhosa, mas o pessoal do Vasco disse que é bem a cara do Vasco isso, né? Ganhar um jogo de maneira espetacular e no outro entregar o ouro tranquilamente, foi o que o Vasco fez. Agora, o Corinthians... Uma posição só acima do Z4. Então, esse é um jogo que vale mais do que os 3 pontos. Por que vale mais do que os 3 pontos? Porque quem fizer os 3 pontos dá um salto em termos de classificação e larga o outro no osso. Larga o outro na pendura. Como o Vasco vai jogar em casa, é uma grande oportunidade do Vasco. O Vasco pode demitir o treinador do Corinthians. Você acha? O quê? Derrota Dorival Rua? Você está brincando? Pergunta qual é o assunto lá nas Alamedas do Corinthians. Até o diretor de futebol, o Fabinho, está ameaçado. Esse eu sei que está mais ameaçado que o Dorival. Esse aí, Pascoal, esse aí é o seguinte. Ele foi contratado pelo Augusto. Saiu a decisão do novo presidente, no dia seguinte ele está fora. É um homem de confiança, é isso. Eu não sei quem vai ser o presidente do Corinthians. Porque essa reunião é uma reunião dos conselheiros, é uma eleição indireta, são os conselheiros que vão escolher. Eu só posso dizer, hoje é sexta-feira, a eleição é na segunda. Só posso dizer, o Corinthians não pode incorrer em erro. O Corinthians tem que escolher o melhor para o Corinthians nesse momento. E quem perder, que se julga tão corintiano quanto os outros... Porque quem ganhar também é corintiano. Tem que remar a favor. Tem que jogar a favor. Pois é, pelo lado do Corinthians, é um Corinthians que vai de novo com muitos jovens, com muitos meninos que vieram da base, André, mas teve uma semana para treinar. Então, se o Dorival pode apresentar algo diferente ou um futebol melhor, tem que ser nessa partida contra o Vasco. Ao menos teve uma semana para treinar, né? Porque o problema dos desfalques e a dor de cabeça, o dilema da comissão técnica para colocar em campo um Corinthians que seja competitivo sem algumas das suas principais peças, continua muito grande, continua sendo uma sombra para o Corinthians nesse campeonato. E veja, não é que o Corinthians não consegue atuar bem sem esses jogadores. Contra o Bahia, recentemente, na Neoquímica Arena, eu entendo que o Corinthians até foi melhor na maior parte do jogo. Mas o futebol apronta essas surpresas. Isso não significa que o Bahia não mereceu o resultado. Muito ao contrário. Mas se formos olhar o tempo do jogo em que uma equipe foi melhor do que a outra, eu acho que o Corinthians acabou ganhando essa parada, que não significa, óbvio, absolutamente nada no futebol. Serve até só para a gente analisar os momentos das equipes. É muito difícil a situação do Corinthians com tantos desfalques, mas a comissão técnica está aí fazendo o que pode. E esse jogo, hein? O Vasco e o Corinthians, os dois times precisando demais dos 3 pontos. Bom, primeiro sobre o jogo, né? Eu acho que é um jogo, claro, pensando no que as duas equipes têm feito até agora, muito equilibrado. Mas o Vasco goleou o Santos e depois perdeu o Juventude dias depois. E o Diniz até confessou sobre o desempenho da equipe e a mobilização, que foi um pouco diferente.
Se o jogo contra o Santos teve uma mobilização diferente, o Corinthians tem talvez um tamanho, nesse momento, até maior, né? Era um confronto direto na semana passada, acaba sendo um nesse fim de semana. É um Vasco que, até pelo jogo jogado pelo Corinthians, e como gosta o Dorival e como gostam o Fernando Diniz, 2 ex-treinadores da Seleção Brasileira nesse ciclo de Copa do Mundo, a gente pode esperar um Vasco tentando ter mais a bola, principalmente no campo de ataque, e um Corinthians com seus desfalques tentando fazer esse jogo direto. É o retrato inicial, né, desse jogo, que pode se modificar a depender da postura do Vasco. Porque eu acho que o Vasco, nesse momento, tem um pouquinho mais... O tempo de trabalho é menor, mas um pouquinho mais de variação e de opção no banco para mudar um pouco o jogo que o Corinthians, por conta de tantos desfalques. Dito isso, entendo que é um pouquinho mais favorito. Um pouquinho favorito em relação ao Corinthians. Pouco apenas. E joga em casa, né? Samir, o Transferban que pé está. Vou começar por aí. Dogão já prepara pro GC, Dogão. Vambora, meu irmão. Samir, tô sempre que posso, hein? Tô sempre ligado com você aí. Tamo junto, ó. José Geraldo. Ó, o Geraldo. Vamos lá, vamos começar pelo Transferban, tá? Vamos começar pelo Transferban. Corinthians fez 3 propostas para o Santos Laguna, uma de 30% do valor total da dívida, o que quer dizer, como eu sou o mestre da matemática, 10 milhões e 200 mil, já que a dívida está em 34 milhões. Eles recusaram. Corinthians enviou uma segunda proposta de 50% do valor da dívida. Eles recusaram, né? 17 milhões de reais, recusaram. E o Corinthians enviou uma terceira proposta para pagar 70% do valor da dívida, todas com 3, 4 prestações ainda. Então, pagaria 30%, tal, mais prestações. Pagaria, mas quando chegou a 70%, eram 3 prestações. A minha amiga Lívia Camilo, que eu fiz uma live com ela hoje no UOL, ela falou que o Santos Laguna recusou essa proposta dos 70%, tá? Com 3 ou 4 parcelas. Não me lembro se era 3 ou 4, tá certo? Cara, o que resta agora? Eu até comentei com ela, falei, agora resta pagar à vista, então não tem mais o que fazer. Mas aí ela explicou que pode ser que aumentem, né, as parcelas, ou melhor, desculpa, diminua, né, as parcelas. Por exemplo, dá 70%, em vez de pagar mais 4 parcelas dos 30% restantes, dá uma só, entendeu? Faz em 2 vezes, 70% e depois mais uma. Talvez assim melhore, né, salve aí, tamo junto, talvez assim melhore um pouco aí a situação, tá? A situação. Então, eu acho que a situação do Corinthians realmente ficou complicada no Transferban. Eu tenho um pensamento sobre isso, tá? O Santos Laguna pode estar enrolando o Corinthians, porque o Santos Laguna foi enrolado pelo Augusto Melo por muito tempo, tá? Eles ficaram no veneno e eles já estão com a causa ganha. Pra que eu vou negociar uma causa que eu já ganhei? Entendeu? O juiz vai, bate o martelo, pá! Aqui, ó, o juiz bateu o martelo, pá! Você é o vencedor, você tem direito a receber isso. Aí o pessoal tá lá, eu chego pra ele e falo assim, vem cá, quer saber, meu irmão? O juiz deu causa ganha pra mim, mas eu vou ajudar vocês. Vou parcelar. Alguém que não me pagou. Não faz sentido, velho. Não faz sentido o Santos Laguna negociar com o Corinthians. Infelizmente, gostaria que negociasse? Gostaria. Tenho até pena, velho, de quem tá lá hoje tentando negociar. Sabe, que pegou BO dos outros, mas enfim. Né? É isso, o Corinthians é isso, meu irmão. Não tem jeito. Agora, eles estão na dele, velho. Eles estão na deles. Entendeu? Como é que os caras vão negociar uma causa ganha? Você já viu alguém fazer isso? Alguém que ganhou uma causa na justiça contra, sei lá, quando ganhou contra eu, não sei contra quem. Aí chega pra pessoa, pô, eu ganhei, mas quer saber? A pessoa fala assim, você ganhou, o juiz já deu causa ganha aí, mas você não quer fazer um acordo comigo? Ah, tá bom, eu vou fazer um acordo contigo. Sendo que eu já fiz acordos contigo e você não cumpriu. Então lascou, meu irmão. Né? Lascou, nós vamos ter que pagar à vista. Agora, existe essa possibilidade, 70%. E uma prestação de 30%. O Santos Laguna, meu irmão, deve ter maior desconfiança, entendeu? Maior desconfiança, sabe? De que, pô, será que vão pagar mesmo esses 30%? Será que vão? Hein? Será que vão? Como diria o meu amigo, será que pum? Será que pá? Será que vão? Então, velho, é isso, e o Corinthians fica aí sem contratar. O Corinthians, informação que eu tenho, que 3 empresas hoje conversam com o Corinthians, tá?
3 empresas. Deixa o like aí, gente. Toma o seu Nike. Aqui é a Vila Luzita, meu irmão. Eu não sabia que tu morava na Vila Luzita, hein? Então vamos lá. O Corinthians negocia aí conversa, né, com 3 empresas interessadas nos name rights da Neoquímica Arena. Eu fui tentar saber da multa, me falaram que a multa estava avaliada em 50 milhões e que pode, né, chegar a 70 milhões. Não sei que gatilhos que existem lá, que a multa pode ter essa variação, tá? Mas é um valor totalmente pagável, né? Eu, por exemplo, se perguntar pra mim, você me tem 70 milhões aí? Claro que eu tenho, entendeu? Assim, falando sério, os termos do futebol, é pagável. Até porque a gente espera que o Corinthians, né, se for para revender os name rights, né, a gente está acostumado aí com a Neoquímica Arena, que seja, né, revendido por valores astronômicos, né, tipo 1 bilhão. Não, né, dá um boom, né? E o Corinthians conseguir aí um ótimo acordo, tá? Ou quem sabe, né, até a própria Neoquímica, né, possa estar fazendo uma contraproposta, chegando junto, que seria bom também, porque a gente já está acostumado com o nome, né? Uma coisa que o Corinthians também não vai poder fazer na questão dos name rights, eu acho que para imagem, enfim, é o nome do estádio, né? É o nome do estádio. É não ficar trocando o nome toda hora, né? Uma hora chama Neoquímica Arena, outra hora chama não sei o que Arena. Isso tem que tomar cuidado. Então, se for para sair da Neoquímica Arena, já tem que ir para um pulo certeiro, né? Pegar ali um nome, né? Bem forte, entendeu? E principalmente vai pagar mais, né? Nesse caso, é grana, meu amigo. É grana, pagou, entendeu? Pagou, levou, tá tudo certo. É claro que, né? Não é qualquer marca também, né? Porque tem dinheiro que, né? Se for uma marca, por exemplo, que tem aí alguns problemas, aí não vira, né, velho? Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas a atual diretoria tem conversado, tá? Com 3 empresas, 3 marcas interessadas, e há uma chance aí sim, tá? De avançar nesse negócio, pagar a multa, né, rescisória, né? Da Neoquímica, e enfim, o Corinthians tem um novo name rights. É claro que quando a gente ouve isso, né? A gente tá muito cético, né? O Corinthians transformou a gente em Tomés, né? Hoje a gente só crê vendo, né? É complicado. Isso aí é falta de fé nas pessoas que estão, né? Porque se a gente só vê crendo, né? E a Bíblia diz, por exemplo, que a fé, né? É a certeza das coisas que não se veem, né? Tudo bem que existem vários tipos de fé, né? Não é nem essa fé que a Bíblia diz, essa fé é outra. Mas a gente não bota mais fé em ninguém, velho. Essa é a verdade. Entendeu? Todo mundo fala, pô, tem 1 bilhão, aí o outro tem não sei quanto, aí o outro tem... Entendeu? Tá difícil, velho. Tá difícil, a gente quer ver, né? Não tô falando que o André não teria, essas empresas não teriam 1 bilhão, depois a gente vai falar sobre isso, tá? O que eu tô apenas, né, querendo dizer é que o Augusto Melo e companhia deixou a gente totalmente céticos, né? De tudo que tá acontecendo, de tudo que, né, vem aí acontecendo, né, no clube, os prejuízos, né? A torcida sofre pra caramba. Então, o Corinthians negocia, tá? Negocia aí com o novo name rights, né? Name rights. E agora é a gente aguardar para ver se vai conseguir alguma coisa. Ih, mas já foi falado tanto nome, tanta coisa, né? O Augusto falou que ia vender os name rights da Arena e também do CT. É uma loucura, né? Loucura. Circula na Espanha, né, que o Real Oviedo quer o Memphis, tá? Posso falar de coração? Seria a melhor coisa que ia acontecer nos últimos anos. Desculpa, gente, eu sei que é impopular. Eu gosto do Memphis pra caramba. Eu sou daqueles que acha que dentro de campo ele deu certo. Mas o Corinthians não tem condição de ficar com o Memphis. O contrato que fizeram foi insano. E eu acho que esse Real Oviedo aí, não vai contratar o Memphis porque não vai pagar o que o Corinthians paga pro Memphis. Então, olha só, eu não tô falando que eu quero que o Memphis saia, que eu não gosto do Memphis. Aliás, fui chamado de passapano do Memphis, né, no 90% do período que ele atua aqui no Corinthians, porque gosto dele. Dele não, né? Dele como pessoa, nem conheço, como jogador, tá? Mas eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Eu acho que a melhor coisa, eu sei que seria duro ficar sem um jogador que é um jogador acima da média, que eu me arrependo de ter chamado de craque. O meu nível de craque é a régua lá em cima, mas ele é quase ele é acima da média. Tecnicamente ele é muito inteligente, muito bom, tá? Muito bom. Ele é muito fera, ele é muito acima da média. Só que ele hoje não tem condição de jogar quarta e domingo, ele não tem condição do calendário, de enfrentar o calendário brasileiro, tá? Gente, deixa o like aqui, tá bom?
E eu vou falar de coração pra vocês, velho. O contrato do Memphis vai afundar o Corinthians, velho. O Corinthians tem que pagar pra ele 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Vai ter que dividir, ver se ele aceita dividir. Tá? Depois tem que pagar 5 milhões e meio de luvas. Agora, no início de setembro. É a patrocinadora que paga, mas se a patrocinadora não pagar, quem paga é a gente. E o Corinthians vai ter que pagar o salário mensal de 6 milhões. Gente, vamos falar a verdade, né? Ninguém merece, nenhum jogador que atua no futebol brasileiro, no futebol mundial, não enche uma mão de jogadores que merecem um salário desse. No futebol, eu exagerei, deve ter uns 10 jogadores que merecem ganhar aí 6 milhões de reais por mês, muito mais, né? Estamos falando de 20 milhões de reais por mês, às vezes. Cara, a melhor coisa a se fazer, a melhor coisa que ia acontecer pra gente era o Memphis ir embora. Sem precisar pagar multa, desafogar. Meu irmão, com 6 milhões de reais, mais 11 milhões de reais, mais não sei o que, toda hora que paga alguma coisa pra ele, você imagine quantos jogadores não contrataríamos. Então é isso aí, Fel. O Zé Elias ali, quando falou em votação, André Castro, $1 bilhão, parece que ele nem quis dar ideia, né, cara? Ele nem quis ali saber do que se tratava. Claro que ele sabe do que se trata, mas não quis comentar a respeito. Não sei se foi, né? Se ele tem algum candidato preferido ali. Ele que. Mano, pra você ver, o Cittadini é tão velho que o Cittadini era da época que o Zé Elias jogava no Corinthians, cara. Então, foi mais de 30 anos. Cara, esses caras são dinossauros dentro do Corinthians, cara. O Stabile deve estar mais de 30 anos. Esse Tadini, mais de 30 anos. O Andrés, mais de 30 anos. Esses caras não largam o osso pra nada, cara. É inacreditável, cara. A gente vai ficar nessa merda o tempo todo. Por muito tempo, enquanto essa Satazana estiver lá dentro lá. Então, amanhã é um jogo difícil contra o Vasco. Um jogo aí que os 3 pontos é fundamental. A gente, cara, só venceu o Ceará depois da parada aí, da parada do Mundial, depois que retornou só. E ganhamos com o gol do Thales Magno chorado, hein, cara? Chorado. Cara, muito ponto perdido, muito ponto deixado pra trás. Então, a gente precisa voltar aí a vencer, pontuar no campeonato, porque depois aí no meio de semana já tem Copa do Brasil, na outra já tem derby, e depois vai ter aquela parada de 14 dias, 12 dias pra data FIFA, né? E se a gente não conseguir um resultado positivo contra o Vasco e contra o Palmeiras, a gente vai ficar naquela, cara, desanimado até voltar a data FIFA. Eu lembro que ano passado, quando a gente estava brigando contra o rebaixamento, a gente empatou contra o Internacional no final do jogo. O Internacional fez o gol no final do jogo e foi data FIFA, cara. A gente ficou ali a data FIFA inteira pensando que ia ser rebaixado. Foi um desânimo ali, mas depois voltou contra o Atlético Paranaense e deu aquela arrancada que a gente já sabe, né? Então amanhã, deixa o seu palpite. Hoje tá aqui 2-1. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.